Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, muito legal estar aqui com vocês no Portal do José. Obrigado por vocês estarem divulgando o nosso portal tanto. Já somos mais de 175 mil pessoas em pouco mais de um ano, né? Se a gente levar em consideração que não tem impulsionamento, não tem nada profissional, são vocês que têm feito o nosso portal crescer. Olha, isso é uma coisa extraordinária. E o nosso portal é um dos que mais recebem comentários. E eu leio todos os comentários no dia. Ser professor, eu acho que me dá essa vantagem de poder conseguir ler o máximo ali, de ficar horas ali com vocês ali, entendendo o que vocês estão mandando. As críticas são bem-vindas, os comentários, as sugestões. Então vamos embora. Alguns desses comentários pediam para a gente analisar o que aconteceu lá em Santos, uma vez que muitas pessoas sabem que eu sou da área do direito, eu sou professor universitário na área do direito, sou advogado, enfim, para esmiuçar um pouco mais esse fenômeno. Bom, o que a gente pode dizer já de plano é que existe uma nomenclatura que não é utilizada de uma forma muito correta, né, para identificar esse episódio, porque o tempo todo esse agressor aqui que rasgou papel, ele é colocado assim como o desembargador, o desembargador, o desembargador. Vocês acreditam que ele não é desembargador? Por que eu estou dizendo isso? Isso pode parecer uma coisa assim, absolutamente chocante, né? Ele está desembargador ou ele é desembargador quando ele está dentro do fórum exercendo o que nós chamamos no direito a prestação da tutela jurisdicional. O que quer dizer isso? Quando ele está dizendo o direito. O que quer dizer isso? Quando ele está despachando, ele está falando nos autos, ele está escrevendo, ele está decidindo. Quando ele está exercendo essa função, ele é desembargador. Quando ele bota o pé para o lado de fora, ele é um cidadão, como qualquer um de nós. Então, ele não tem o direito de dar carteirada em alguém. Então, quando ele desafia um servidor público que está na linha de frente, colocando a sua vida, a sua integridade para salvar outras vidas, e ele desafia uma pessoa dessa, ele humilha, ele desacata, olha, ele tem que se dar por feliz por não ter perdido alguns dentes. Porque essas pessoas que estão na linha de frente são as que estão mais morrendo em termos de profissões no nosso país. São os enfermeiros, os médicos, os guardas municipais, os policiais militares, os policiais civis, os motoristas de ambulância, todos aqueles que estão se conflitando com os negacionistas, com as pessoas que não querem obedecer normas que são colocadas para toda a sociedade. Esse suposto desembargador que está na rua e que envergonhou muitas pessoas da magistratura, eu conheço muitos magistrados, muitos juízes de uma maneira geral, que foram meus colegas de faculdade, alguns professores são desembargadores, que se sentem muito envergonhados com esse tipo de juizite misturado com um bolsolavismo negacionista, o que faz produzir seres humanos absolutamente abjetos, pessoas de menor estatura moral, de menor estatura humana, pessoas que, se elas se dessem conta do papel ridículo que elas fazem, elas nem sairiam de casa. Então, muitos magistrados de verdade, que conhecem o papel que a Constituição lhes confere, muitos magistrados, juízes, desembargadores, não têm nem redes sociais, porque não querem se colocar numa situação diferenciada, não querem expor essa situação. Essas pessoas querem ter uma vida como um cidadão comum. Elas querem ir ao estádio de futebol, querem ir a restaurantes, querem se encontrar com suas famílias, querem ir a lugares públicos, sem nenhum tipo de diferenciação no comportamento social. Então, quando uma criatura ele comete um ato de tamanha transgressão e permanece com os dentes na boca, ele envergonha muitas pessoas. E o que é que pode acontecer com ele? Segundo a Lei Orgânica da Magistratura, carinhosamente chamada de LOMAN, no artigo 56 diz que o Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ao magistrado que o procedimento for incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Então, o que vai acontecer com essa criatura, porque está indefensável a situação dele, vai ser o afastamento. E vai receber uma grana menor, se já não tiver já em vias de se aposentar, né? E o guarda municipal pode mover uma ação por danos morais contra essa criatura e pode ainda arrancar algum dinheirinho dele para ele aprender a ser um cidadão de verdade. E quando ele chamou o guarda municipal de analfabeto, aí cabe também uma análise jurídica. Analfabeto é ele. Porque se ele tivesse o mínimo manejo com a Constituição, ele saberia, ou deveria saber,
que a Constituição confere aos prefeitos e o Supremo Tribunal Federal do Brasil já considerou que isso é uma norma que é direito do prefeito, é dever do prefeito editar? Pois é, se ele tivesse essa noção, ele saberia que esse tipo de norma é para ser cumprida por todos, porque lá no decreto do prefeito de Santos não está escrito que todos têm que sair com máscaras para se protegerem e protegerem aos outros, exceto desembargadores que estejam em folga. Então, como não tem isso, ele não poderia desafiar. Então vai ser exposto ao ridículo, à execração pública, está de bom tamanho. Agora, isso tudo ilustra também uma doença social que está acontecendo no Brasil, que é esse bolsolavismo negacionista que está matando gente, mas está fazendo muita gente ganhar dinheiro. E esse pessoal que está na rede apoiando esse tipo de comportamento do presidente da República, na verdade eles acabam emburrecendo os seus seguidores, eles acabam colocando esse pessoal num gueto alucinógeno e, enquanto isso, Paulo Guedes continua a praticar todo tipo de assalto contra essas pessoas, contra nós e contra todo tipo de incauto. Então tem gente sendo roubada de um lado, mas tem gente se locupletando do outro. Um desses locupletadores é esse canal da direita aqui, que, cobrindo ontem essa manifestação ridícula, teve um momento, né, logo na abertura, só para a gente entender como é que eles operam, esse tipo de situação aqui. É mesmo? Aqui, ó. Vê direitinho se o áudio tá funcionando aí. Vieram de onde? Do Amapá? Do Amapá, de Macapá do Amapá. Lutar pelo nosso país, vamos defender o nosso presidente. Fora esquerdalha, comunismo, jamais, nunca mais nesse país. Olha lá. Maravilha. Maravilha. Isso, direito Amapá e exército de mulheres do Amapá com Bolsonaro. Na luta pela democracia, comunismo, não. Fora essas hienas imundas do nosso Brasil, da nossa pátria, do nosso país. Muito bem, obrigado. Gente, a gente tem duas criaturas falando verdadeiras aberrações. Comunismo nunca mais. Quando é que o Brasil teve comunismo? Né? As hienas comunistas, enfim, alguma coisa que foi dita nesse sentido. E o comentarista aqui dizendo muito bem. Ou seja, a pessoa está mergulhando num poço de ignorância profunda, mas o espertalhão está ganhando dinheiro com isso. Porque quanto mais gente estiver acreditando nessa história, melhor para eles pessoalmente, mas muito ruim para as pessoas que estão sendo enganadas, porque essas senhoras aí, elas que vão ser assaltadas, elas estão sendo roubadas e elas não se dão conta, elas não são informadas desse tipo de coisa. Como exemplo, eu vou esticar aqui um comentário, né? Saiu nos jornais aqui uma nova tentativa de assalto do ministro Guedes, que ele está querendo instituir o imposto do pecado. Essa ideia ganhou forma, né, porque ele está querendo introduzir uma tributação mais pesada em cima de cigarros, bebidas alcoólicas e comidas que têm algum tipo de açúcares, né, ou açúcares em alguns alimentos. Gente, tributar isso é elevar o custo de vida do povo brasileiro de uma forma muito grande, porque quase todos os alimentos têm algum tipo de açúcar. Então, como é que você vai não tributar artigos de muita importância e de muita necessidade no nosso país? Se é para tributar temas ligados ao pecado, a usura é um pecado também, né? O ministro Guedes está pensando em tributar juros de bancos, lucros de bancos? Não, aí banco é uma coisa que está num outro patamar, né? E tudo está funcionando, então, para assaltar essas pessoas que fazem me lembrar aquele filme O Forrest Gump. O Forrest Gump é um personagem do filme do Steven Spielberg, né, que é muito interessante num momento aqui, porque o Steven Spielberg, na sua genialidade, ele vai remetendo a gente a reflexões sobre coisas que a gente faz na vida. E aqui, nesse episódio, nesse ponto aqui, as pessoas estavam seguindo um líder que não sabia para onde estava indo, mas as pessoas acreditavam que estavam seguindo alguém que estava tendo alguma noção da realidade, né? Então a cena foi essa aqui, eu acho uma cena mais interessante do filme. Vamos pegar aqui. Silêncio, silêncio, ele vai dizer alguma coisa.
Eu tô muito cansado. Acho que vou pra casa agora. Então é isso, ele vai passando, as pessoas vão abrindo ali o corredor, né? E todo mundo assim, decepcionado, porque ele revela ali que ele não estava sabendo para onde ele estava indo, ou ele estava indo por uma questão absolutamente automática, né? E quando eu estou falando de assalto, gente, hoje, essa segunda-feira, dia 20 de julho, é um dia muito importante, dia 20 de julho de 2020, porque está sendo debatido o Fundeb, que é uma parte do orçamento que é dirigida para crianças e para adolescentes no ensino básico aqui no nosso país. E Paulo Guedes quer meter a mão nesse dinheiro do Fundeb, quer retirar dinheiro do Fundeb que está previsto para que o nosso país faça o mínimo pelas nossas crianças e adolescentes, porque não existe nação no mundo que tenha se erguido sem o conhecimento, sem educação. Mas para os estelionatários, para os bandidos, as pessoas que iludem, essas que vão lá para as praças públicas lutar pelo ou contra o comunismo, essas pessoas que não estão vendo que estão sendo assaltadas, pois bem, para essas pessoas que estão no poder, quanto mais deixar o povo brasileiro no obscurantismo e na ignorância, é melhor, porque eles podem roubar mais. E o triste é ver o novo ministro da Educação elogiando Paulo Guedes por roubar crianças e adolescentes com o Fundeb. Eu queria usar uma expressão mais suave, mas o que eu poderia dizer? Que Paulo Guedes está querendo fazer uma apropriação indébita, ele está querendo desviar recursos das crianças, ele quer subtrair recursos da educação para fazer o quê? Bom, a alegação é que jogaria dinheiro para o Bolsa Família. Mas o que está por trás dessa história toda, gente, é simplesmente reduzir investimentos sociais, investimentos públicos em áreas sociais como a área da educação, por exemplo. Então, esse ministro novo da educação, ou ele sofre de algum retardo, ou também está ganho pelo mau caratismo. Porque se ele diz que a educação precisa de mais investimentos, e ele elogia uma medida de Guedes que está roubando dinheiro da área da educação, então tem alguém aí que está fora da realidade, né? Será que são todos seguidores do Forrest Gump? Gente, eu fico por aqui, lembrando mais uma vez, assim, com muita veemência, que os meios de comunicação não estão fazendo matéria sobre isso aqui, né? Só para a gente salientar aqui. O talento imobiliário da família Bolsonaro. Por que é que eles não estão abordando essa questão? Por que os telejornais não estão abordando essa questão? O enriquecimento da família. Tantas transações imobiliárias. E a explicação pode estar naquilo que eu tenho dito sempre para vocês, né? Eles têm os trunfos nas mãos, eles mantêm Bolsonaro como refém, enquanto isso, Bolsonaro vai fingindo que é governante e Paulo Guedes vai comandando o assalto contra o povo brasileiro e contra o exército de Forrest Gumps e os estelionatários que tiram proveito dessa gente nas redes sociais. Gente, desculpem mais uma vez a veemência, espero que esse programa atinja muitas pessoas, sobretudo aqueles nossos amigos conservadores, para que eles acendam uma luz na cabeça deles, para eles perceberem que estão sendo assaltados. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!